obviedades. Agora, sobre essa questão da reforma administrativa, eu queria trazer aqui para o Bastidores do Poder a Maju Arruda Leite. Ela tem um levantamento feito pelo Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, apontando a quantidade de câmaras municipais que operam hoje, só no Estado de São Paulo, acima do que a própria cidade arrecada. É uma coisa surreal. A Maju está aqui com a gente. Boa tarde, Maju. Oi, Cris, uma boa tarde a você, ao Cláudio, a todo mundo que acompanha aqui o Bastidores do Poder. É isso, esse levantamento revela que 39 cidades aqui de São Paulo têm hoje câmaras de vereadores que custam aí mais aos cofres públicos do que os próprios municípios arrecadam. Esse balanço é do Tribunal de Contas aqui do Estado e ele se baseou nos gastos de custeio e pessoal das casas legislativas de 644 cidades. A capital não faz parte desse levantamento por ter aí o próprio órgão fiscalizador. Esses dados consolidados dizem respeito ao período de maio de 2019 a abril de 2020, anterior, portanto, à queda de arrecadação motivada aí pela pandemia. As câmaras são mantidas com dinheiro de impostos, como o IPTU, por exemplo, e as cidades em que a população é inferior a 6 mil habitantes são as que mais excedem esse valor arrecadado. Segundo o diretor da Divisão de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas, Marcos Portela, sem os repasses estaduais e federais, essas cidades quebrariam. Cidades que têm menos população é que esse gasto da Câmara fica mais relevante, né, em relação à receita tributária, porque esses municípios arrecadam pouco, né, são praticamente cidades dormitórios, né, não tem atividade industrial muito intensa, né, e aí ela sobrevive basicamente do IPTU e do ISS, do pouco que ela arrecada. Então a receita tributária é muito pouca, ela depende em grande parte de transferências do Estado e da União. Com 1.800 habitantes, Aspásia, no noroeste paulista, é então o município com maior déficit de arrecadação em relação às despesas da Câmara. Os gastos da casa, com 9 vereadores, totalizam aí mais de R$ 720 mil, 202% maior do que o valor arrecadado com os impostos. Para o secretário-geral da ONG Contas Abertas, o Gil Castelo Branco, esses custos do legislativo nas cidades pequenas deveriam ser revistos. Me parece absurdo, né, que esses vereadores, sobretudo nas cidades pequenas, eles recebam salários, às vezes elevados, para comparecerem. Ali há algumas poucas sessões que acontecem durante o mês, justamente porque num município muito pequeno, né, isso não tem sentido, né, de você estar todo dia, a todo momento se reunindo. Então acho que era uma situação que deveria ser revertida, mas acho que muito pouco provável que politicamente isso seja algum dia aprovado. Porque, é claro, os partidos políticos e os políticos, de uma maneira geral, não querem perder essa boquinha. O custo do poder legislativo nos municípios aqui no estado de São Paulo somou quase 3 bilhões de reais no período aí de 12 meses, Cris.